Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos para o sexto dia. Hoje nós vamos ver o tema: a vida é uma atribuição temporária. Então, eu quero ler agora com você Salmo 39, versículo 4 e 5 diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Então, olha o que diz a palavra, gente. Nós não passamos de um breve sopro. E que a nossa vida, ela é temporária. De que nós vamos passar aqui um determinado tempo. A maioria do tempo, a maior parte do tempo da nossa vida, ou vai ser eternidade, ou vai ser o inferno. Só tem duas saídas. Então, eu quero ler também aqui Salmos 119, versículo 19, diz assim: Viverei poucos anos aqui na terra. Então, a vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como a sombra. Jó, capítulo 8, versículo 9. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver esta vida tal como ele a vê. Davi orou, então finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostra-me como a vida é curta e como eu sou frágil. Salmo 39, versículo 4. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é seu lar permanente, nem seu destino final. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever nossa breve estada neste mundo. Davi disse: Sou apenas um peregrino na terra. Salmo 119, versículo 19. E Pedro explicou: Se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Muitas pessoas, os cristãos, devem carregar seu green card espiritual para lembrar que a sua cidadania é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 19 e 20. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Quando você assimilar esta verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vidas terrenos. Ele chama adultério espiritual, nosso flerte com as tentações deste mundo. A Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se
tudo que querem é benéfico próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo, visando cumprir sua missão. Seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo a sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados, sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como inimigo, seria um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente, chegaram à conclusão de que por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, na versão AM. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Olha o que fala no finalzinho desse versículo, né? Que muitas pessoas dão espaço ao ego. E isto custa a sua alma, seus desejos, suas vontades, o seu ego inflado, alimentado. E aqui diz: Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego. Pois este mundo e tudo que ele contém passarão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. A palavra diz que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela vai durar eternamente. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos, com todas as fascinantes atrações, mídia futurista e experiências incomuns disponíveis hoje em dia. É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade, somente ao lembrarmos que a vida é um teste, um cargo de confiança, lembra? E uma atribuição temporária. É o que encanto que tais coisas exercem sobre a vida e se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Isso está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, a parte B do versículo. O fato de a terra não ser nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Você pode ver lá em João, capítulo 15, versículo 18 e 19, no capítulo 16, versículo 20 e 23 e 33. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis
aflições. Tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui nós vamos sofrer aflições, nós vamos passar por problemas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos passar perseguições. O próprio Jesus falou isso e vivenciou isso, viveu isso aqui na terra. Então ele disse, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos precisar ter o bom ânimo, e esse bom ânimo nós só vamos encontrar na palavra, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos renova, é ela que vai nos dando a direção, é o Espírito Santo que vai nos impulsionando, nos direcionando, nos encorajando a prosseguir. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores. Valores eternos, não temporários, se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material, e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, você pode ver lá. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nesta vida, e sim os que trataram como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para a eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé honrados por Deus. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16. Seu tempo neste mundo não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer outros capítulos. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e a imprensa festejavam o regresso do presidente. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado, sentindo pena de si mesmo e ressentido. Começou a queixar-se para Deus. Deus então lembrou gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? Quando a vida fica difícil, é você
e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para a casa. Então, hoje, pensando sobre o meu propósito de vida, um tema para reflexão: o mundo não é meu lar. Versículo para memorizar. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. E uma pergunta para nós meditarmos: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? Então, o que a gente aprende aqui? A palavra diz que aquilo que o homem não viu e aquilo que o homem não ouviu, isso é o que o Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, as coisas que nós vimos aqui, que estão na frente dos nossos olhos palpável, é tudo transitório. Mas aquele que crê no Senhor, esse viverá eternamente. Jesus, ele disse: a casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar o lugar. Mas o que ele disse antes? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não se perturbe, não tenha medo. Ele disse: porque eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador. E Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e depois vos buscarei para mim mesmo. Então Jesus, gente, ele foi preparar o nosso lugarzinho, o nosso lugar na mansão celestial. Então nós não precisamos viver focados nas coisas aqui. Tem pessoas que vivem frustradas. Porque eu não consegui o carro que eu quero. Eu pago aluguel e não saí do aluguel. Eu não tenho a casa que eu quero. Mas nós não precisamos estar preocupados com isso. Você tem que dar glória a Deus que você tem condições de pagar o aluguel, de você morar bem, de você ter as provisões aqui. E Deus, se Ele quiser e for a vontade dEle, você vai ter a tua casa aqui. Mas se não for, você vai para a tua mansão celestial, para o teu quarto lá, para o teu aposento preparado pelo Senhor, gente, é como diz aqui. Na morte você não irá embora de sua casa, você irá para casa. E muitas pessoas, gente, se preocupam tanto em ganhar dinheiro. A Bíblia fala que teve um homem que começou a acumular, juntar em celeiros. E daí o que disse a palavra? Hoje pedirão a tua alma. Para onde é que ela vai? Então, às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas em acumular, em juntar, em ter, ser, mas elas não estão preocupadas no que Deus pensa a respeito delas, para onde elas irão quando elas fecharem os olhos aqui. Elas não estão priorizando a Deus, elas não estão priorizando o reino do Senhor, não pensam em trazer o reino de Deus para dentro da sua casa, para a sua família. Nós vivemos em paz, gente, tendo saúde. A gente tem que ser grato a Deus todos os dias. É dizer, Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela minha família ter saúde, pelo meu trabalho. Abençoa lá o meu trabalho, os meus colegas, os meus patrões, manda os clientes, manda a provisão, manda a gente fazer pedido. Então, nós precisamos ser gratos por estarmos respirando. Quantas pessoas estão no leito de hospital nesse momento? Aqui na minha cidade o hospital está lotado. Pessoas com câncer, fase terminal, pessoas com pneumonia, alguns esperando para cirurgia,
outros nem sabem se vão voltar para casa, alguns com essa tal de HN1. Então nós precisamos, gente, orar, ser gratos, ter um coração agradecido. A gente não pode viver murmurando nem reclamando, porque aquele povo que reclamou, que murmurou, não entrou na terra prometida. Então muitas pessoas estão deixando de entrar na terra prometida ou não vão entrar na terra prometida porque murmuram, são ingratos e só visam as coisas aqui. A nossa visão aqui é limitada. Quando a palavra fala que lá tem ruas de ouro, a gente fica só imaginando, a gente nem tem noção do que é a mansão celestial. Ruas de ouro, você já pensou? Você caminhando em ruas de ouro, como é o céu? Então passe a se preocupar mais com a tua eternidade, com a tua casa lá, do que essa aqui. Cuide, claro, da tua casa onde você mora, com amor, com zelo. Cuide do teu templo, do teu corpo, que é a morada, a habitação do Espírito de Deus. Mas não fixe os teus olhos naquilo que é temporário. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão acompanhando este estudo. Pai, que a cada dia, o Senhor possa falar mais e mais ao nosso coração. Que a cada tema o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração. Venha remover aquilo que a gente acha ser importante muitas vezes. Mas que a gente priorize o alto, as coisas do alto, o Senhor primeiramente nas nossas vidas, que o Senhor seja a nossa prioridade sempre, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse estudo, por cada vida que tem acompanhado e que o Senhor venha falar ao coração de cada um que participa deste devocional, daquele Pai que faz o papel de missionário mandando esta mensagem para frente, mandando para aquele que necessita, que o Senhor os capacite, os qualifique e abençoe a cada um em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus.